O mercado mudou, as profissões mudaram e as demandas também. E o recém-formado de hoje precisa muito mais do que técnica. Precisa de autoconhecimento, clareza de propósito e preparo emocional. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Eu sou o Paulo de Deus, sou psicólogo, especialista em psicologia do trabalho e organizacional e terapeuta cognitivo-comportamental. E hoje eu converso com Thaís Cortines, estudante universitária de medicina. E aí, Thaís, eu gostaria que você então se apresentasse, falasse pra gente um pouco mais da sua trajetória. Por favor, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Paulo, vai ser um prazer a gente poder bater esse papo, já estou aqui ansiosa por esse momento. E como você disse, eu sou estudante de medicina do 7º período, sou fisioterapeuta, trabalho há 14 anos nesse mundo da fisioterapia, com paciente grave, em terapia intensiva, adulto e neonatal. Também sou formada em teologia e estou aqui para a gente destrinchar esse assunto. Que bom que você veio. E muito interessante a sua prática profissional atual, né? E como estudante, vislumbrando aí uma nova carreira, que tudo dê certo. E aí vai ser bom que você vai poder compartilhar um pouco, inclusive, das suas experiências já no mercado. Mas tem um mercado novo aí, promissor para você, com tantos desafios que está se apresentando. E eu quero, ao longo da nossa conversa, também trazer um olhar da psicologia do trabalho, e mostrar as minhas práticas em relação à orientação de carreira. Tudo bem? Vai ser ótimo. Já então tá aqui bom. Ansiosa. Que bom. Eu vou aqui iniciar a nossa conversa numa primeira pergunta. Eu queria que você, como estudante, cursando graduação, já num contexto de transformações muito rápidas, como é que é para você o olhar desse recém-formado para o futuro? Você sente mais expectativa ou incerteza? Como é que é para você isso, Thaís? Pessoalmente, eu sou uma pessoa muito positiva. Então eu enxergo mais expectativas. Mas, se a gente for olhar para a realidade do nosso mercado hoje, as incertezas estão aí. Eu trouxe algumas informações para compartilhar com vocês a respeito da medicina atual e, apesar dela estar sendo uma profissão cada vez mais buscada pela estabilidade, às vezes pelo status, às vezes por uma questão de como que eu posso fazer para trabalhar menos engessado, porque antes você olhava o profissional e você pensava o quê? O que era sucesso profissional? Você ter uma carteira assinada, viver vários anos naquela mesma empresa, isso era visto como estabilidade e sucesso profissional. Sim. Hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes. Sim. Com relação a isso. E apesar da medicina estar sendo ainda muito buscada, as incertezas estão aí no sentido de que existem 494 cursos médicos ativos no Brasil atualmente. Uau. É muito. E isso não para, porque a expansão desses cursos está cada vez maior. Por exemplo, nos últimos 2 anos, 77 novos cursos foram abertos. O que isso significa? Isso significa que formam-se por ano, no Brasil, 42 mil médicos. E aí, se você for parar para ter uma projeção futura, em 2 anos vão se formar aproximadamente 90 mil médicos novos. Em 5 anos vai ultrapassar 200 mil médicos novos. E em 10 anos, mais de 1 milhão de novos médicos. Isso só no cenário nacional. Só no cenário nacional. Então, se você olhar para os dados, para as estatísticas, talvez isso gere uma ansiedade, uma incerteza. Sim. Né? Profissional. Como que esse profissional vai chegar
Sim. Quando eu me formar, né? Eu me formo daqui a 2 anos e meio. Mas 80 mil novos médicos vão estar se formando. Como vai estar o mercado de trabalho nesses próximos 2 anos? Verdade. Né? E aí eu já conversei com adolescentes que falam que será que eu ainda, quando eu fizer a faculdade, eu ainda vou ter como acessar a medicina? Como vai estar a medicina lá? Será que vai ter toda essa estabilidade financeira que a gente conhece, da fama da medicina? Sim. Mas isso não me assusta. Porque, como eu te disse, eu sou uma pessoa muito positiva. Que e bom. para mim, a medicina, ela não é o produto final. Não é aonde eu quero chegar. A medicina, para mim, ela é o percurso para eu chegar onde eu quero. E onde eu quero é o cumprimento de quem eu sou. Do meu propósito enquanto pessoa. Perfeito. Entende? Perfeito. Nesse caminho de propósito, nós vamos falar sobre isso. Isso tem um significado muito especial, né? Faz toda a diferença. Verdade. Faz toda a diferença. Mas você ia concluir. Não, eu digo que quando você olha para o futuro e pensa que o mercado realmente está mudando, você pode olhar o que tem de negativo, mas você também pode pensar que a incerteza, ela vai fazer com que você busque mais, com que você se capacite mais, com que você corra mais atrás, ou quem dirá na frente. Porque você não pode ficar esperando a vida passar, você vai ter que fazer alguma coisa. E aí o diferencial vai falar alto também, né? Exatamente. É Até verdade. porque os cursos eles estão abrindo cada vez mais, mas as especializações, as residências, elas não estão acompanhando o ritmo. Uhum. Entende? Entendo. Então, cada vez vai ficar mais difícil você embarcar numa especialização, numa residência, que já não é fácil. Isso vai estar cada vez mais difícil e as pessoas vão ter que se dedicar ainda mais. E aí, se você for olhar da forma positiva, essa dedicação ainda maior faz, talvez, com que você tenha profissionais ainda melhores. Entendi. E é muito interessante quando você traz essa sua perspectiva, é bem particular, né, desse autoconhecimento, dessa autorregulação, que isso é muito importante por conta desse posicionamento, dessa ida para esse lugar que é o mercado de trabalho, considerando essa incerteza, mas considerando também essa expectativa. É bem verdade que as especializações, a carreira em si, para onde eu vou, o que eu vou fazer na medicina em si, diante de tantos números, traz de fato essa projeção para um lugar de uau, como vai ser isso? Eu preciso de fato me capacitar da melhor forma, eu preciso trazer um diferencial para mim e eu preciso enxergar esse propósito mesmo. E sobre isso a gente conversa muito no espaço da orientação. Essa autorregulação, esse autoconhecimento, ele traz um diferencial para esse recém-formado quando ele enxerga esse mercado que ele vai alcançar e que ele vai estar, que é para onde ele vai. Então, e a medicina, ela tem isso aí, né, de uma importância gigantesca, porque quando você traz esses números e essa dimensão toda, a gente vê que nossa população também é muito grande, né? Então nós temos aí usuários numa quantidade enorme. E a gente ouve das precariedades que há hoje no nosso sistema de saúde, mas quando a gente se depara, né, com posicionamentos como o seu, eu acho que a gente tem um futuro, sim, confiante. Eu penso dessa forma quando eu olho para a medicina. É bem verdade que as tecnologias, as demandas que existem hoje e as que virão, tudo isso vai importar na qualificação desse profissional, em como ele absorve todas essas novas tecnologias. Recentemente eu li algumas reportagens acerca da inteligência artificial e como ela vem sendo usada na medicina, a gente vai falar sobre isso, e ela vem sendo usada de uma forma muito impactante e que é necessário as mãos humanas
para que ela possa, de fato, ser posta em prática. Então, eu acho bacana isso. Então, assim, a sua perspectiva de já ter esse autoconhecimento, esse propósito já estabelecido, é de suma importância. Parabéns. Queria avançar na segunda pergunta, Thaís, e já levar você para um outro tema, para falar exatamente sobre isso, sobre a inteligência artificial, sobre a indústria 4.0, essa indústria aí que digitaliza tudo nos espaços de manufatura, mas a inteligência artificial ela está aí, ela veio para ficar e nós precisamos fazer o melhor uso dela. E quando você ouve falar sobre a inteligência artificial e essa indústria 4.0, o que você sente? É curiosidade, é ameaça, é entusiasmo? No cenário da medicina, como é que ela já está se apresentando em sala de aula? Como é que é? Então, Paulo, essa questão da inteligência artificial, ela ganhou, assim, muito nome, muito espaço na pandemia. E ela ficou, né? Eu convivo com pessoas que têm os diversos trabalhos, trabalham embarcado, e existe a medicina ali, ela já é feita toda digital. O profissional, ele está sentindo alguma coisa, ele faz ali uma chamada de vídeo, né, e faz aquele atendimento de telemedicina. Sim. Então, isso já está, assim, amplamente usado, né, sendo usado, assim, de forma ampla. Sim. Para mim, eu não vejo como uma ameaça. Eu vejo, assim, como eu vou dizer, ela está ampliando as possibilidades, né? Ok. Eu creio que a inteligência artificial, ela não veio para substituir o ser humano. Eu acho que ela veio para potencializar o ser humano. A inteligência artificial, a tecnologia, ela não sente. Quem sente somos nós. Perfeito. Então, ela vai te dar ali as possibilidades de fazer melhor. Existem as microcirurgias agora, que já estão sendo feitas de maneira totalmente tecnológica, remotas, com maior precisão, remotas, que talvez um ser humano não conseguiria, né? Então eu creio que a gente tem muito a ganhar, muito. Como eu te falei, sou muito positiva, né? Minha perspectiva é ser sempre o olhar do que está mudando positivamente ali. E eu creio que as pessoas, elas podem usar a tecnologia para muitas coisas, né? Você tem os aplicativos de smartwatch, né? Sim. Que já te diz ali se você tá com sua pressão já está aumentada, sua frequência cardíaca, pessoas que já têm determinadas patologias que já podem usar desses recursos para, vai monitorando tudo, tá sinalizando, manda direto para o seu médico, aquilo já, né? Por mais que aquilo não seja 100% fidedigno, sim, aquilo já é um alerta que vai te direcionar para alguém, sim, que não é uma máquina, sim, e ela vai olhar aquilo com um olhar muito mais preciso. Perfeito. Então eu acho que ela veio para ficar, sim, e para aprimorar cada vez mais. Mas para isso, a gente precisa acompanhar o ritmo da tecnologia, porque quem não acompanhar vai ficar para trás. Sim. Né? Já é uma máxima para desmistificar essa sensação do eu vou ser substituído. Eu entendo que não. Há uma preocupação na mentalidade de muitos acerca das profissões. No entanto, a gente precisa observar o quão importante ela é e o uso que eu faço dela. Sim. Enquanto algo que vai me dar subsídios para fazer aquilo que é básico, aquilo que vai para além do básico. Quando você fala das microcirurgias e elas remotas, isso tem um grau de precisão gigantesco, né? Então, na medicina tem uma peculiaridade e uma importância gigantesca, né? Recentemente eu vi um vídeo em que o profissional estava do outro lado do mundo e ele estava fazendo uma intervenção num outro país, numa distância gigantesca, e ele foi com uma precisão enorme
e conseguiu fazer. Foi muito bem sucedido o procedimento. Então, assim, precisamos olhar, sim, para as competências que são nossas. Então, a máquina, ela não é empática. Exatamente. A máquina, ela vai substituir a tarefa, ela não vai substituir a vocação. Então, o básico e bem feito por intermédio daquele que está manuseando, por intermédio daquele que está usando, isso vai ser o grande diferencial. Isso vai ser o grande diferencial. Porque, afinal de contas, a IA é um aglomerado de informações, de práticas nossas, humanas. A grande verdade é essa. Descobertas nossas, ok? De análises nossas. E elas compiladas num grande banco de dados nos servem de subsídios de informações para gerar outras informações e trazer para a gente algumas respostas. Então a gente precisa olhar para isso de forma que isso se torne valor. Preciso gerar valor para a minha prática. Tem que agregar, tem que fazer sentido para a minha prática profissional. Então acho que a inteligência artificial ela traz sim esses benefícios, mas da forma como eu a uso. Sim, porque a tecnologia ela vai ampliar a nossa capacidade de cuidar, de diagnosticar melhor, de prever riscos. Isso também é muito importante. A tecnologia te ajuda a prever riscos, né? Tratar com mais precisão, mas ela não vai ser capaz de substituir aquilo que importa, que a gente já falou, que é o olhar, a escuta, o afeto, o julgamento ético, a capacidade humana de significar a dor do outro. Sim. Isso não vai estar na tecnologia. Exatamente. E se falando de medicina, isso faz toda a diferença. Porque o outro, ele está ali o tempo todo do seu lado e ele carece, né, dessa escuta, desse olhar, desse toque, desse deixa eu te ouvir, deixa eu entender o que está acontecendo. Muito interessante. E precisamos fazer bom uso dela. Queria avançar aqui numa próxima pergunta e falando de competências e como elas hoje são assim chamadas, né? Hard skills, soft skills, essa dimensão emocional e do desempenho. Queria que você me dissesse, Thaís, como é que você sente que a sua formação está preparando você no desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais, ou o foco é todo técnico? Você falou um pouquinho a respeito desse outro que está ali muito próximo, né? Demandando ali uma orientação, uma ajuda, uma intervenção. E como é que é isso? Como é que é esse desenvolvimento dessas habilidades emocionais e sociais no ambiente acadêmico? Olha, Paulo, eu vejo que na prática acadêmica mesmo, isso não é muito trabalhado. Essa questão de habilidade emocional, social. Eu olho com uma perspectiva de que isso é muito pessoal. Vai de pessoa para pessoa que está ali, sabe? Se a pessoa ela é uma pessoa mais espiritualizada, mais empática, talvez ela não é espiritualizada, mas ela é uma pessoa mais empática, ela vai ali ter oportunidade de se colocar no lugar do outro, trabalhar esse emocional, esse social, que é essencial para quem quer praticar medicina, né? Mas na faculdade mesmo, eu vejo que cada vez mais eles dão ênfase à tecnologia, à prática, à parte profissional mesmo, sabe? Se você for olhar os laboratórios de habilidade, eles são cada vez mais técnicos, e aí a gente vai para essa questão da inteligência artificial e tal. Cada vez mais a gente tem ali robôs até para a gente estudar, trabalhar. Então, a tecnologia está vindo, a medicina está avançando nesse sentido, mas o que me deixa um pouco, como eu vou dizer assim, um medinho, é que as pessoas elas estão entrando muito nesse
uma máquina, sabe? Uhum. Elas estão insensíveis, elas estão tão técnicas, elas estão tão preocupadas com a tecnologia, com as descobertas, né? Do que tem de novo, do que tem disponível, que as pessoas elas estão perdendo um pouco do que fica por trás da tecnologia, que é o que a gente conversou, a questão humana, Sim. do olho no olho, do toque. Sim. Então eu creio que quando a pessoa quer, ela vai desenvolver isso ali, nos ambulatórios de medicina, nos hospitais. Mas eu vejo também alguns colegas que eles não querem, né? Eles não querem, eles estão ali e cumprindo uma carga horária, um papel. E ali é o que a gente falou lá no início, os cursos estão aumentando, as pessoas estão cursando ainda mais. Lá na frente, essas pessoas talvez vão ficar para trás. Sim. E é importante falar sobre isso, né? Porque para além do que é técnico, a gente tem que falar dessa competência que leva para o lugar das relações, né? Do que é psicossocial. Eu preciso integrar isso, né? Eu preciso ter o técnico, sim, porque afinal de contas, aplicar a minha técnica com base em toda aquela teoria que eu trouxe é de suma importância, ainda se falando de medicina. Mas eu preciso também ter as minhas emoções e o meu comportamento associado, olhando para o outro enquanto um outro necessitado e carente, sim, de uma atenção. Então, esse olhar empático, como você bem falou, é de suma importância. Então, para além do saber fazer, eu preciso também saber me posicionar, saber me colocar naquele ambiente, né? E esse ambiente médico, hospitalar, ambulatorial, que sempre tem a presença do outro naquela condição de estar precisando, e para além desse outro que está precisando, também tem a família que está envolvida, que também carece, né, de uma escuta. A prática da psicologia no ambiente hospitalar é uma prática que é muito voltada para aquele que está ali naquele leito, e para toda a família, porque toda a família também está recebendo toda uma carga e toda uma demanda de cuidado. Então é importante, sim, eu acho que esse espaço de academia para medicina há, né, uma lacuna a ser preenchida, como você observou, e a gente precisa falar sobre isso, né, no espaço de orientação de carreira, de buscar esse autoconhecimento, né, de fazer com que aquele recém-formado pense nisso tudo, a gente provoca nele isso. Quem é você, afinal de contas? Qual é essa profissão que você vai começar daqui a pouquinho? Como é que você vai se relacionar? Que pessoas são estas? Que demandas são estas? Quem é você, afinal de contas? Para que você possa ir para esse lugar e você ir inteiro, entendendo que o outro também precisa de receber as suas demandas, as suas orientações. Numa última conversa que nós tivemos aqui com o professor Saulo, e aí nós falávamos de jovens que ainda estão buscando a profissão, né? Estão lá no ensino médio, diferente de você que já está aí prestes a se formar. Esses jovens ainda estão numa condição diferente, né? De formação ainda de uma série de aspectos, e até da própria escolha profissional. Você está diferente, você já está num cenário de que eu já tenho e daqui a pouco eu vou para esse mercado. Mas nesse caminho lá mais inicial desse jovem lá com seus 15, 16, 17 anos, falar disso é extremamente importante. Quem é você, afinal de contas? O que você já possui em você que vai levar você para um lugar onde você vai ser um profissional diferenciado, onde você vai ser um profissional que vai causar impacto para a sociedade, para você mesmo, enquanto aquele que eu executei uma tarefa primorosa. Isso faz toda a diferença, né? Quando eu reconheço que eu executei a tarefa da melhor forma e eu fiz o outro satisfeito. Então eu preciso também conectar tudo isso dentro da minha prática profissional. Faz sentido isso? Total. Eu acho que você precisa pensar
como que eu gostaria que alguém agisse comigo nessa situação. Perfeito. Porque eu já estive do outro lado, eu já fui paciente. Sim. Né? Acho que somos, né? O tempo todo. Exatamente. Então, assim, é você pensar, eu não sou apenas mais um profissional que estou aqui cumprindo um horário, um papel e vou embora. Quando eu vou embora, eu estou ali fazendo aquele follow-up do paciente, estou preocupada com o que está acontecendo com ele, eu estou vendo ele como um todo. Eu olhei para a doença ou eu olhei para o doente? Legal. Né? Porque a gente não cura a doença, né? A gente não está tratando a doença. Legal. A gente quer tratar as pessoas, a gente Sim. quer lidar com pessoas. E para isso a gente precisa, sim, dessa plenitude psicossocial. Né? Perfeito. É até dito na faculdade, a gente até tem matérias com relação a essa questão psicossocial, mas quando eu falo para você que eu vejo essa questão mais técnica, é que eu vejo que realmente, até dos meus colegas, a maioria deles, eles não estão tão preocupados com essa questão psicossocial. Uhum. Sabe? A grande verdade é que as pessoas elas estão muito individualistas. Uhum. Então elas estão pensando muito o quê? Eu vou fazer o meu, vou ganhar o meu e eu vou embora. Uhum. E aí foge do sentido do que é medicina. Entendi. Né? Tem um ego sobressaindo aí. Exatamente. Vamos avançar aqui para a próxima pergunta, para o próximo bloco. Queria falar com você agora sobre esse momento da inserção, né, que são os processos de seleção, essas novas formas de recrutamento, essas plataformas, a própria IA sendo utilizada demais nesses processos de seleção. Por acaso você já participou de algum? Se você participou, como é que foi a sua experiência? E como é que é a sua sensação hoje, se você já teve essa experiência de como as empresas estão fazendo isso, né? No seu caso, talvez hospitais, não sei se você vai para o ramo do trabalho, não sei, mas existe um processo de seleção. Sim. Não é verdade? Se você não caminhar para o seu consultório e ter ali a sua prática autônoma, vamos assim dizer, você vai para um ambiente hospitalar. Né? Não sei se você vai fazer pesquisas, não sei onde você vai estar, né? Mas há um interesse seu. E há uma seleção a ser feita. Como é que você hoje está percebendo isso? Você já ouviu relatos de pessoas que já participaram ou você mesmo já participou de algum processo de seleção? Como foi? Qual foi a sua sensação? Eles olham só a técnica, também já estão de olho nesse psicossocial que está nessa pessoa, nesse recém-formado. Como é que é a sua percepção, Thaís? Então, Paulo, com relação a essa questão do processo seletivo e tal, o que eu percebo? A gente falou que, com relação à universidade, ela se preocupa muito com a técnica e os próprios estudantes se preocupam muito com a técnica. Mas se você for para a questão do processo seletivo em si, as empresas elas não estão tão preocupadas mais com a técnica, porque a técnica você ensina. Eu participei de um processo seletivo há pouco tempo. Vamos lá. Para um hospital. Que legal. E foi legal ter essa experiência, porque, como eu te disse, eu sou fisioterapeuta há 14 anos. E antes de eu abrir mão do meu emprego como fisioterapeuta para poder cursar medicina, sim, eu estive à frente de 2 hospitais como responsável técnica da fisioterapia. Bacana. Então eu participava ativamente de muitos processos seletivos para poder contratar. Você era selecionadora? Também, okay. Parte da minha equipe. E eu sempre gostei muito dessa questão, observar o comportamento das pessoas, sabe? E a técnica realmente ela é importante. Você precisa ver se a pessoa ela corre atrás, se ela se especializa, se ela se prepara. Mas, como eu te disse, a técnica você ensina. Né? Você aprimora ali, você vai ajustando, chega um equipamento novo, toda a equipe é treinada, mas você saber se aquela pessoa sabe lidar com conflitos, se aquela pessoa sabe trabalhar em equipe, se aquela pessoa é organizada durante o plantão dela, se ela consegue prever riscos com relação ao paciente. Sim. Isso é muito importante. Sim. E aí, nesse processo seletivo recente que eu fiz aqui na cidade, eu recebi, antes da parte de entrevista, da parte pessoal,
eu recebi pelo telefone, pelo WhatsApp, vários links de vários testes comportamentais, daquele DISC, para a pessoa ver o seu perfil. Sim. Como você é. Sim. Né? Você é autoritário? Sim. Você é analítico? Como que eu posso usar das suas características em favor da minha equipe? Você se adequa a esse lugar que eu estou te querendo contratar? Né? Então, isso é muito interessante, porque lá atrás, na academia, a ênfase é tecnológica. Na empresa, no mercado de trabalho, eu vejo que não é tão tecnológico assim. É mais psicossocial. Verdade, é verdade. Quando você fala dessas ferramentas, você citou aí o DISC, é uma das ferramentas, isso, os selecionadores, né, os recrutadores e selecionadores, que também faz parte da minha prática profissional, ao longo de muitos anos eu atuei fazendo recrutamento e seleção, esses testes, e aí a inteligência artificial ela entra muito e facilita muito, né, na parte do recrutamento, e depois eu vou fazendo essas testagens. Tudo isso traz para mim já uma série de informações antes mesmo de eu lhe ver, eu lhe ter comigo pessoalmente, olhando para você. E ali eu já tenho uma perspectiva, né, um perfil, vamos assim dizer, já mostrado por meio daquelas ferramentas, que são os testes. Né? Então, nesse lugar de seleção e a preparação para isso vai ser diferencial. Ao longo do processo de orientação, trabalhamos muito isso. Então, a orientação de carreira, ela coloca esse recém-formado nesse lugar de preparação para os processos seletivos. Existe uma máxima que a pessoa é contratada pela técnica e demitida pelo comportamento. Então, assim, a gente precisa deixar isso bem claro, não só a máxima, mas de que essas competências, elas são importantíssimas. O quanto elas fazem diferença nesse cenário, nesse lugar de trabalho. E, em se falando de medicina, as pessoas estão ali o tempo todo. Você, na posição de selecionadora, né, vamos assim dizer, no período em que você esteve, creio eu que você deva ter observado isso o tempo todo. O tempo todo. Porque a interação do fisioterapeuta é enorme. Para além da palavra, para além da escuta, tem também o toque, né? A mão ali. A mão. Então, isso também tem um diferencial e tem que saber lidar com isso também, né? Porque o outro tem também as suas dificuldades, as suas limitações, e eu preciso também enxergar nesse outro isso para que eu possa capturá-lo, trazê-lo para mim e aplicar ali o que eu preciso aplicar. Então é muito importante a gente aplicar isso e trazer isso para esse recém-formado enquanto algo que compõe nessa integralidade dele enquanto profissional que vai se lançar para esse mercado de trabalho. Então é fazer com que ele descubra isso e não que ele mascare isso para ele poder dizer e aí trazer algo que não é ele. Precisa saber quem ele é de fato. Por isso que esse caminho do autoconhecimento é importante dentro desse processo de orientação. Muito importante. E a sua participação, e já avançou o processo, já chegou no ao vivo lá com o profissional, já teve a entrevista pessoal, já. Foi aprovada? Fui aprovada, mas o horário não me permitiu por conta da faculdade e eu acabei declinando da vaga. Mas foi uma experiência que já trouxe para você aí, né? Algo bastante positivo, né? Sim, porque eu estava muito tempo do outro lado, né? Sim. Então, participar, sendo avaliado também foi bem interessante. Até para essa autoanálise aí que você falou. Sim. Né? É legal. Muito legal, né? Que bom que você já teve essa experiência. Acredito que muitas outras surgirão e essa vai fazer diferença para você, né? Como já está fazendo. Bom, Thaís, nós chegamos ao final da nossa conversa. Foi muito bom estar aqui com você. Obrigado por você ter compartilhado. Eu que agradeço. Toda essa sua experiência enquanto estudante universitária, mas já uma profissional, já atuando na área de cuidado, vamos assim dizer, né? Com o outro. Que bom que
que essa sua perspectiva, a sua visão, a sua maturidade já traz, né, uma visão muito importante para esse lugar de atuação, que é o lugar onde você vai estar, né? Você falou que abriu mão de uma prática para se dedicar e escolher uma outra formação. É bem verdade que uma formação que vai ao encontro do cuidado, né, com o outro, isso é muito importante. Então, muito obrigado, parabéns. Obrigada. E torço para que esse seu futuro seja de fato bastante promissor, com muito propósito, né, com muita ajuda, com muito cuidado e com muitas pessoas sendo beneficiadas, tá, desse seu amor, dessa sua dedicação aí que você vem empregando na sua formação. Tá no 7º período, não é isso? Terminando agora o 7º, né? Terminando Está aí agora. na fase final, reta final, provas. Isso. Já tô vislumbrando o 8º. Que bom. Faltam mais quantos? São 10? São 12. São 12, tá bom. São 8 na universidade e mais 4 no hospital, no internato. Tá bom. Passa a palavra para você fazer as suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Queria dizer que se você é estudante de medicina, você continue aí firme, não desista, não desanime. É um caminho bem árduo, quem se dedica sabe. Mas se você sabe quem você é, o propósito que você tem de vida, você pode fazer muita diferença na vida das pessoas, né? Sendo uma pessoa diferenciada mesmo na medicina. Fazer medicina é você sentir o outro, é você servir o outro, né? A gente antigamente olhava muito para a medicina como uma profissão que vai me servir e vai fazer com que eu tenha uma vida boa. A medicina não é isso. A medicina, pelo contrário, a medicina é doação, é altruísmo. A medicina é você enxergar o outro com amor, você poder se colocar no lugar dele e fazer diferença. Porque ele não é só aquele indivíduo que está ali passando por um problema, né? Ele é uma pessoa que tem as suas dificuldades, tem a sua família, tem as suas alegrias, mas também tem as suas frustrações, tem a sua questão social, tem a sua questão espiritual. Então, a gente tem que levar em conta todas as considerações desse ser humano, sim, né? Para poder, de fato, exercer uma medicina com propósito. É isso que eu desejo, que você, estudante de medicina, exerça uma medicina com propósito. Você está entrando num mundo profissional que exige constante adaptação, mudanças, capacitações, atualizações. O mundo de trabalho, ele muda, visto essas constantes adaptações, constantes e novas tecnologias. Mas a forma como você se adapta a isso faz toda a diferença. E o meu papel como psicólogo é realizar e estabelecer para você, recém-formado, essa ponte entre o seu autoconhecimento e a realidade do mercado de trabalho. E não é apenas sobre escolher um emprego, é como estabelecer uma narrativa profissional com propósito e ética. E se essa conversa fez sentido para você, envia para aquela pessoa que você acredita que esteja precisando ouvir esse bate-papo. E não esqueça, curta, comente, compartilhe e deixe seus comentários aqui no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos episódios. Então, Thaís, muito obrigado por você ter vindo, ter aceito o convite. Obrigado por compartilhar tantas informações com tamanha profundidade, com tanto propósito. Muito obrigado mesmo, que seu futuro se estenda e seja ele muito promissor, com muito propósito, com muito cuidado. Eu que agradeço, amém. E você que nos ouviu, eu sou o Paulo de Deus e espero você no nosso próximo episódio de Conversa com Paulo.